A gente continua esse giro de informações, trazendo a informação e a notícia de que o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, após 67 dias afastado, voltou, inclusive, ao cargo, volta nessa quinta-feira. Ele foi reconduzido ao cargo após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que revogou a suspensão do mandato após os atos do dia 8 de janeiro. Ontem, o governador do DF divulgou um vídeo em que ele disse que estava retornando ao trabalho com muita alegria e que na esperança aí de fazer novamente, continuar o governo dele. A gente tem um vídeo do Ibanez, Matheus, solta na tela. Quero me dirigir nesse momento à população do Distrito Federal, dizendo que aguardei com muita paciência, com muita resiliência, com muita confiança no Poder Judiciário do nosso país, esse momento de retorno ao cargo que a população do Distrito Federal me entregou no primeiro turno das eleições do ano passado. Quero dizer que amo Brasília e que vou trabalhar para recuperar esse período que ficamos afastados do governo do Distrito Federal. Vou continuar no trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal, confirmando a minha inocência em tudo que aconteceu, e com certeza nós teremos momentos melhores para a nossa cidade. Não posso deixar nesse momento de agradecer a vice-governadora Celina Leão, que com toda a força tocou esses dias o governo do Distrito Federal, levando à frente todos os projetos. Agradecer à Câmara Legislativa do Distrito Federal e agradecer de forma muito carinhosa as muitas mensagens que recebi de apoio, as muitas mensagens que recebi de toda a população do Distrito Federal, que em todo momento se colocou diante de Deus, fazendo pedidos pelo nosso retorno. E agradecer a Deus pela oportunidade de voltar a governar a nossa cidade. Muito obrigado e aguardem com força o meu retorno. Vou trabalhar muito. E para comentar o retorno do governador do DF, Ibanez Rocha, ao cargo, trouxemos ao meio-dia em Brasília o ex-advogado-geral da União, Fábio Osório, que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutor Fábio? Seja bem-vindo ao meio-dia em Brasília. Satisfação falar com você, Kis Vasconcelos, com o público que assiste o Antagonista. Para a gente é um prazer, o senhor que já é quase da casa aí, já está quase recebendo a carteirinha de membro efetivo do Meio Dia em Brasília. Quero agradecer a gentileza e já pergunto, como é que o senhor avalia o retorno do governador Ibanez Rocha ao cargo? Kis, realmente foi uma decisão acertada do ministro Alexandre de Moraes, até porque em outra ocasião também já tive a oportunidade de analisar o afastamento do governador Ibanez Rocha, e opinei também contrariamente à decisão que o afastou do cargo. Pelos fundamentos que foram alinhados na própria decisão de afastamento, entendi que foi prematuro o afastamento do governador Ibanez Rocha. Por quê? Não havia na decisão o apontamento de motivos determinantes suficientemente idôneos para afastá-lo do cargo. Isso, sem examinar os autos do processo, nós poderíamos verificar pelo próprio teor da decisão que determinou o afastamento cautelar do governador, a ausência de motivos suficientemente fortes para afastá-lo do cargo. Não havia ali o alinhamento de fundamentos que apontassem indícios mínimos, em primeiro lugar, do envolvimento do governador na prática de crimes elencados na lei dos atos antidemocráticos. Isso seria uma primeira premissa. E, em segundo lugar, tampouco havia, uma segunda premissa importante, uma sinalização de prática por parte do governador de atos que remetessem a indícios de perturbação de investigação
por parte do governador, ou seja, que o governador estivesse praticando atos de obstaculização das investigações ou de perturbação dos atos instrutórios ou investigatórios do Ministério Público, da Polícia Federal ou do Judiciário. Então, ausentes essas duas premissas, na própria decisão que determinou o afastamento, já havia elementos que autorizavam a opinião de juristas, inúmeros juristas, e autorizavam que os advogados do governador Ibanez, liderados pelo ilustre criminalista Alberto Toron, a pleitear o retorno ao cargo do governador. E veja, isso causou enorme preocupação no meio jurídico, porque um afastamento cautelar de um governador eleito no primeiro turno causa uma erosão enorme no princípio democrático. São mais de 2 meses afastado o governador do cargo para o qual ele foi eleito em primeiro turno. Isso abala, isso afeta o princípio democrático, que é a base do Estado democrático de direito, ou seja, o povo elegeu o governador em primeiro turno pelo voto majoritário representativo, é um cargo eletivo importante. Para que o Poder Judiciário pudesse afastá-lo, era necessário não apenas a presença de elementos muito robustos da prática de crimes graves, mas como também, e sobretudo, a presença de elementos informacionais sinalizando que o governador, no exercício do cargo, estaria perturbando a instrução criminal, estaria perturbando a coleta de provas. E nenhuma dessas premissas estava presente na decisão. Então, o afastamento do governador foi extremamente preocupante do ponto de vista da ingerência do Poder Judiciário no âmbito de outro poder, no caso do Poder Executivo, e no âmbito do princípio democrático. E também para a formação de um precedente extremamente preocupante para o funcionamento do nosso regime democrático e para os governadores de um modo geral, porque um precedente como esse propicia que o Supremo Tribunal Federal pudesse afastar qualquer governador do cargo, em qualquer situação, para apurar numa investigação qualquer imputação contra quem quer que seja, contra qualquer mandatário, contra gestor público, contra governador, contra prefeito, contra quem quer que seja, é necessária a observância do devido processo legal, que se instaure uma investigação, que se ofereça uma denúncia contra alguém, que transcorra o devido processo legal. Agora, o afastamento cautelar do cargo ou a decretação de uma prisão preventiva, é imperioso que se observe os pressupostos que estão na lei e não que se proceda com uma medida que eu considero fora dos padrões usuais da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é uma jurisprudência que segue o padrão de um Estado democrático de direito e os pressupostos da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direito, Tribunal Europeu de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a jurisprudência que sempre, tradicionalmente, foi percorrida pelo Supremo Tribunal Federal e da qual essa decisão se afastou e agora foi restaurada com a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Doutor Fábio, além desse ponto que o senhor destacou aí na sua fala, em relação à demora, aliás, em relação ao afastamento do governador Ibanez, houve também uma demora no retorno, né? 67 dias depois do afastamento é que ele retornou ao cargo. Essa demora também é um fato preocupante, já que essa questão o Ibanez liberou o acesso ao celular, se mostrou muito colaborativo durante todo o tempo com essa questão das investigações, e a gente não viu em nenhum momento o Moraes voltar atrás, arrefecer. Ele foi bem incisivo, demorou aí mais de 2 meses para decidir
o retorno do governador. Como é que o senhor avalia isso, essa demora do retorno do Ibanez ao cargo? Isso também preocupa muito. Aliás, a questão do tempo e da justiça, já se tem um velho ditado que diz que a justiça tardia, na verdade, equivale a uma injustiça. Nós temos aí consumada uma injustiça de afastamento de mais de 2 meses do cargo. Esse é um problema no judiciário brasileiro, a demora da prestação jurisdicional. Ora, se não havia elementos para afastar, e como disse agora acertadamente na decisão que restaurou o mandato do governador, ao assinalar que não havia indícios de que o governador estivesse tentando perturbar a instrução criminal ou atos investigatórios, isso já deveria ter sido examinado preliminarmente, no início, quando da tomada da própria decisão, ou pelo menos nos primeiros dias, quando se adotou a decisão. Então, realmente é muito preocupante que tenha levado e transcorrido prazo de mais de 2 meses para se chegar à conclusão de que não havia indícios de que o governador estivesse adotando ou praticando atos que buscassem inviabilizar o procedimento investigatório. Portanto, isso nos faz refletir sobre o problema da demora na prestação jurisdicional, que se reflete hoje em várias matérias submetidas ao crivo do nosso Poder Judiciário no Brasil, seja na área tributária, seja na área penal, seja em outras searas, quando existe um transcurso temporal muito relevante, ocasiona muitas vezes a demora, não apenas a insegurança jurídica, como também a consumação de danos irreparáveis para os jurisdicionados. No caso concreto, houve subtração do tempo do mandato do governador, que é um dano irreparável para o governador. Ele tem direito de se defender no devido processo legal e depois a resposta jurisdicional deve ser dada, claro, à luz do princípio da celeridade processual e à luz dos direitos à ampla defesa, ao contraditório e à presunção de inocência. Mas já antecipo também a minha opinião, me parece, claro, mesmo desconhecendo o que foi colhido na investigação e no processo, muito pouco provável que o governador estivesse arquitetando uma trama criminosa para perpetrar um golpe de Estado no Brasil com a invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal, sendo ele governador, um dos grandes líderes da advocacia brasileira e engajado historicamente na luta pela democracia no Brasil. É pouco provável que estivesse ele arquitetando um golpe de Estado para restaurar a ditadura militar no Brasil. Mas é claro que isso está submetido aí ao crivo do Poder Judiciário e deve-se garantir a ampla defesa, o contraditório processual e todas as garantias constitucionais para que transcorra a investigação e o processo criminal. Perfeito. Doutor Fábio, mais um ponto. Agora, hoje pela manhã, está acontecendo a oitiva do ex-comandante da Polícia Militar, que inclusive está preso, né? Ainda ele até entrou com ação para tentar não ser ouvido por essa comissão de inquérito do Distrito Federal, mas no final das contas ele decidiu falar e está sendo ouvido hoje. E ele permanece preso também. Como é que o senhor avalia essa continuidade, essa decisão pela permanência da prisão do ex-comandante da Polícia Militar? Eu tenho muita cautela em relação não apenas a prisões cautelares, quanto também em relação à propositura de ações penais. Eu penso que esse princípio do indúbio pro societate, ele, digamos, vale para a instauração de investigações. Na dúvida, ou seja, o conceito de leves indícios, ele tem validade para instaurar investigações
contra pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas, mas o Ministério Público conseguiu que o Supremo Tribunal Federal validasse o seu poder investigatório à luz da Constituição de 88. No caso, Ministério Público e polícias têm poder investigatório. Esse poder investigatório deve ser exaurido à luz da Constituição de 88 antes do oferecimento de uma denúncia contra alguém. No caso, quando a denúncia deve ser oferecida, é necessário que se reúnam elementos informativos contra a pessoa que será alvo da denúncia, exaurientes, a tal ponto que, para que seja oferecida a denúncia, é imprescindível que haja plausibilidade jurídica contra essa pessoa. E os pressupostos da prisão são ainda mais exigentes. Além da plausibilidade jurídica, é necessário que a pessoa esteja fugindo da aplicação da lei penal ou perturbando a instrução criminal. Isso já está bem assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós estamos verificando um volume de prisões muito extenso e que causa também uma preocupação enorme, inclusive aquelas prisões que foram efetuadas no acampamento e que não preencheram os requisitos da prisão em flagrante. Essas prisões causam ainda mais preocupação, porque foram prisões que, de um certo modo, como as pessoas não estavam praticando o delito, pelo menos o delito que caracterizava crime de organização criminosa, ou pelo menos o crime tipificado na lei dos atos antidemocráticos, no máximo um crime de menor potencial ofensivo, ali do 286, parágrafo único, ou 287, parágrafo único, enfim, ali, como já estavam acampadas há muito tempo, algumas pessoas chegaram até na véspera para esse acampamento, é uma situação muito delicada, a continuidade daquelas prisões, e por caracterizar crimes de menor potencial ofensivo, e a forma como essas prisões ocorreram. Abstraindo esse problema dessas prisões, outras prisões preventivas precisariam estar justificadas justamente no risco de fuga das pessoas ou na perspectiva do abalo à instrução criminal. O problema da garantia da ordem pública, justamente o Supremo Tribunal Federal tem visto com muita reserva. Veja, tem prisão, como do caso do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também se mostra muito problemática, até porque o próprio ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão, assinalou que a situação do governador Ibanez seria mais grave que a do ministro Anderson Torres, e não mandou prender o governador Ibanez, mas prendeu o ministro Anderson Torres, curiosamente, mesmo tendo assinalado que a situação do governador Ibanez seria mais grave que a do ministro Anderson Torres. E o ministro Anderson Torres continua preso. Então, esses paradoxos que ficaram, digamos assim, sem uma explicação convincente, o ministro Anderson Torres tem residência fixa, tem paradeiro conhecido, tem profissão, é delegado federal, se apresentou à justiça. Por que permanece preso? Não há uma explicação convincente para sua prisão. Então, o que preocupa realmente é a mudança de paradigma para a decretação de prisões por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso pode causar uma erosão em todas as garantias constitucionais de todos os jurisdicionados brasileiros, inclusive para outras espécies delitivas. Então, há uma mudança de paradigma no Supremo Tribunal Federal que me parece um retrocesso muito preocupante no Estado democrático de direito no Brasil.
Perfeito, doutor Fábio. A gente está com 12h38 agora aqui em Brasília. Quero agradecer a sua gentileza. Obrigada por vir ao meio-dia em Brasília, comentar o retorno do governador do DF, Ibanez Rocha, e também comentar as prisões que ainda acontecem. Anderson Torres, o ex-comandante da Polícia Militar, também segue preso, e a gente acompanha aqui para saber os próximos passos em torno dessas prisões e em torno dessas investigações. Obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao meio-dia em Brasília. Obrigado, Kis Vasconcelos. Parabéns pelo teu trabalho à frente do Antagonista e minhas saudações a todos que assistem o Antagonista e acompanham o jornalismo sério que vocês realizam. Obrigada, doutor Fábio.